Pegue sua Bíblia, na carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Romanos, capítulo 8. A partir do versículo 18. Na verdade, você que ainda não leu a carta aos Romanos toda, faça essa experiência, porque é muito forte, realmente, todas as 13 cartas de São Paulo, mas a carta aos Romanos especialmente. Então, capítulo 8, a partir do versículo 18. Quem não está acompanhando com a Bíblia, escute com atenção dobrada. São Paulo diz assim, inspirado pelo Espírito Santo: tenho para mim que os sofrimentos da presente vida não têm proporção alguma com a glória futura que nos deve ser manifestada. Por isso a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Pois a criação foi sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por vontade daquele que a sujeitou. Todavia, com a esperança de ser também ela libertada do cativeiro da corrupção, para participar da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação geme e sofre como que dores de parto até o presente dia. Não só ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, gememos em nós mesmos, aguardando a adoção, a redenção de nosso corpo. Porque pela esperança é que fomos salvos. Ora, ver o objeto da esperança já não é esperança. Porque o que alguém vê, como é que ainda o espera? Nós que esperamos o que não vemos, é impaciência que o aguardamos. Outro sim, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir nem orar como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. E aquele que prescruta os corações sabe o que deseja o Espírito, o qual intercede pelos santos segundo Deus. Palavra do Senhor. Tenho para mim que os sofrimentos da vida presente não têm comparação alguma com a glória futura que nos deve ser manifestada. Nós estamos meditando neste encontro sobre, posso dizer, duas realidades. A realidade do sofrimento e a realidade da vida eterna. Não é essa a fundamentação principal deste encontro? Quando Gustavo me convidou lá atrás, há muito tempo, foi me explicando que o mover do Espírito Santo era nesta direção, para que isso fosse meditado por nós neste dia. A realidade do sofrimento e também a realidade da vida eterna. Nós vivemos um momento muito difícil, em termos de espiritualidade, porque as pessoas não estão bem formadas na doutrina e na fé sobre como viver de maneira cristã o sofrimento. Eu explico. Embora nós digamos que somos muito cristãos, na verdade, nós só somos cristãos em alguns aspectos. E quando se fala de sofrimento, nós somos pouco cristãos. Nós somos formados muito mais pela mentalidade mundanista
e por essa sociedade na qual estamos inseridos, para o prazer, para a satisfação pessoal, para a conquista de tudo aquilo que a gente quer, do que para o enfrentamento resiliente dos sofrimentos. Primeiro ponto é esse. Não queremos sofrer. Sim, e aqui eu preciso dizer, ninguém quer sofrer. A gente não está aqui fazendo uma apologia ao sofrimento e a gente não está dizendo que a gente deve desejar o sofrimento. Não, ninguém quer sofrer. Mas ninguém aceita de maneira cristã, com paz, com resignação, com sabedoria, o sofrimento da vida. E a vida de todo mundo passa necessariamente um dia pela estrada do sofrimento. Existem pessoas vitimistas que vivem dizendo assim: a minha vida é muito difícil, a minha vida é mais difícil do que a sua. Ah, você não sabe o que é sofrimento, não. Só quem sabe o que é sofrer sou eu. Você conhece alguém assim, sim ou não? Tem gente que chega para mim para contar e partilhar os seus sofrimentos, e eu estou aqui para isso. Eu sou sacerdote para isso mesmo. Mas tem gente que chega para mim e tem a coragem de dizer assim: ah, padre, a sua vida é muito boa. O senhor não sabe o que é isso, não. Ah, o senhor não sabe o que é passar por isso, não. O senhor não tem sofrimento, não, porque o senhor vive na presença de Deus o tempo todo, nas coisas de Deus o tempo todo. O senhor não sabe o que é sofrimento, não. Aí eu fico olhando assim para a pessoa em silêncio, porque eu vou estar disputando com aquela pessoa quem é que sofre mais. De maneira nenhuma. Mas realmente aquela pessoa não sabe o sofrimento que eu passo. E ela não sabe o sofrimento que ninguém mais passa. Porque ela tem uma visão absolutamente autorreferente. Como ela se sente o centro do universo, ela acha que a única pessoa que sofre no mundo é ela. E aqui eu quero dizer já uma coisa para você, preste atenção. O sofrimento de toda pessoa é importante. E cada um sabe a dor que carrega. A gente não deve menosprezar nunca o sofrimento de ninguém. A gente não deve supervalorizar sentimentos de autopiedade, de vitimismo, etc. Mas a gente não deve menosprezar a dor do nosso irmão, seja qual for essa dor. Nunca. Agora, a gente também não deve ser essa pessoa que quer superdimensionar o nosso sofrimento, achando que com aquilo a gente vai atrair a atenção de todo mundo e até a de Deus para nós, porque eu sou aquela pessoa que mais sofre no mundo. Não é assim. Então, isso eu estou falando dos cristãos, viu? Então, o primeiro problema nosso, não aceitamos com paz e com resignação os sofrimentos. E pedimos a Deus para não sofrer. Tem mais essa. O padre tem que pedir a Deus para sofrer? Não. Tem que pedir a Deus para aceitar com amor aquilo que Ele quiser nos dar. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Primeiro. Depois, quando nos vem o sofrimento, nós queremos, isso são comportamentos de cristãos absolutamente incompatíveis com a palavra de Deus. Primeiro eu já disse. Segundo tipo, nós queremos nos vingar das outras pessoas e até da vida por causa daquele sofrimento que a gente carrega. Aí se vinga como? Com amargura, com aspereza, com grosseria. Aquela pessoa que é
irritada o tempo todo. O que foi que houve, fulana? Ah, você não sabe o que eu estou passando, não. Certo. Eu lhe compreendo. Eu lhe aceito com a dor que você está carregando. Mas você não tem o direito, por causa do seu sofrimento, de causar um sofrimento no outro. Escute, desculpe, eu agora preciso dizer com muita verdade. Principalmente os de dentro de casa. Porque nós somos muito gentis, educados, solícitos, disponíveis, carinhosos, atenciosos com os de fora. Dentro de casa, é ali onde a gente tem que ser cristão de verdade. Não está bem, olha, todo mundo tem o direito de não estar sorrindo todo dia. Todo mundo tem o direito de um dia estar triste, de um dia estar chateado, de um dia estar cansado, de um dia estar com a cabeça quente, estressado. Todo mundo tem direito, mas São Paulo diz assim, mesmo em cólera, não pequeis. Quer dizer, tem uma linha que eu não posso ultrapassar, para não pecar, e a gente tem um mau costume de ultrapassar essa linha e magoar, principalmente aquelas pessoas que mais nos amam. Atenção, eu não digo nem aquelas que a gente mais ama, mas aquelas pessoas que mais nos amam e que são capazes de tudo por nós. Por causa do sofrimento. Porque a gente não sabe conduzir com paz e resignação aquele sofrimento e aquela dor que a gente carrega. A gente quer se vingar do outro, o outro não tem nada a ver com aquilo. E mesmo que tenha, a atitude do cristão não é de vingança. Outra atitude não cristã que os cristãos têm quando atravessam um sofrimento. Não procurar colher deste sofrimento os frutos que Deus quer nos oferecer. Eu tenho algumas pessoas na minha vida que dizem assim, padre, eu não queria ter passado pelo que eu passei. Foi muito difícil. Mas eu não queria apagar nada da minha história. Porque eu colhi os frutos daquela travessia tão dolorosa que eu fiz. Eu sou outra pessoa depois daquele sofrimento, daquela dor. Eu entendi o que Deus quis me dizer ali. Quantos dizem a mim, bendito câncer. Veja que palavra dura. Bendito câncer que me apresentou a Jesus. Bendita perda que me fez abrir os olhos para o que era essencial na minha vida. Às vezes alguém sai da nossa vida e causa um sofrimento terrível, seja pela morte, seja por outra situação. Deus permitiu. Depois a gente vai falar se Deus faz o mal ou não. Deus permitiu que aquela pessoa saísse, para que na travessia do deserto de sua vida, você carregasse na sua bagagem somente aquilo que é essencial. Nós estamos atravessando um deserto. É essa vida. Num deserto, a gente só pode levar o que é essencial. O que é supérfluo não dá para a gente carregar. Deus dá e Deus tira. Bendito seja Deus. Para a gente ficar só nessas três atitudes, não cristãs, que não deveríamos ter quando passamos por um sofrimento. E agora falando do sofrimento e do mal, muita gente pergunta, padre, Deus faz o mal? Quem dá a resposta é São Tomás de Aquino.
Deus não faz o mal. Deus é o sumo bem. Mas Ele permite que os males nos aconteçam, porque de todo mal Ele tira um bem. É por isso que Ele é Deus. Porque Ele é capaz de até do mal tirar um bem. E se nós estamos em Deus, nós colhemos esse fruto. Até do mal nós tiramos um bem. Estava agora partilhando com o Gustavo, com o Carol, com o André, com os meninos ali. Eu tive uma semana muito cheia, muito atribulada, muitas coisas boas, mas muito cheia. E estava dizendo a eles uma atitude que tive essa semana de agradecer a Deus, sempre enxergando o lado positivo daquelas coisas que estavam me acontecendo ali essa semana. Até hoje, inclusive. Olha, perguntaram a Padre Pio o que era o mal. E Padre Pio respondeu assim, que o mal é como uma mulher sentada numa cadeira, tecendo um bordado, fazendo um bordado. Sentada no chão, nos pés dela, tem uma criança. Essa criança, porque está naquela posição, e porque ainda é muito pequena, ela só enxerga o verso do bordado. E ela enxerga apenas um emaranhado de linhas. Ela não vê outra coisa senão um emaranhado de linhas. Um dia, quando essa criança estiver no lugar da mãe, quando ela estiver em outra altura e puder enxergar o outro lado do bordado, ela vai entender que aquele emaranhado de linhas, na verdade, era uma obra de arte. É assim o sofrimento na nossa vida. É assim os males que nos sucedem. É Deus tecendo a trama de nossa vida, e porque nós somos limitados e estamos ainda do outro lado, nós só enxergamos o mal. Quando nós estivermos do outro lado, ou quando nós alcançarmos a altura que Deus quer nos dar de sua sabedoria, do seu entendimento, de sua maturidade, nós vamos enxergar e entender que, na verdade, aquela trama que Deus estava fazendo era uma obra de arte. Diga assim comigo: Deus está tecendo uma obra de arte, até com os males da minha vida. É isso. Mas, para que a gente entenda isso, não é suficiente uma pregação como essa que estou fazendo agora. Para que a gente entenda isso, não é suficiente estudar e assistir muitas coisas e muitos vídeos. Para que a gente tenha o entendimento, que não é entendimento da razão, mas é um dom espiritual, é preciso a gente ter o Espírito Santo. Tem pessoas que não têm diploma nenhum, formação nenhuma, cultura nenhuma, mas são cheias do Espírito Santo e têm o dom do entendimento. E essas realidades que tocam o mais profundo da vida são facilmente assimiladas por elas. E nós que nos julgamos às vezes muito entendidos das coisas do mundo, especialistas em várias áreas, não temos o dom do Espírito Santo, do entendimento, para perceber o que Deus está falando conosco através dos sofrimentos da vida. Eu tenho sempre uma pergunta que faço quando acontece alguma coisa.
Eu sempre pergunto assim: o que é que Deus está querendo me dizer com isso? Eu sempre faço essa pergunta. Quando me acontece uma coisa assim, fora da programação, fora do normal, uma coisa que me chama a atenção, eu me pergunto: o que é que Deus está querendo me dizer com isso? Quinta-feira de manhã me aconteceu algo, me permitam não revelar, mas quando aconteceu, imediatamente eu perguntei: o que é que Deus está querendo me dizer com isso? E aí peço o Espírito Santo para que me dê o dom do entendimento. E às vezes na hora eu percebo o que é que Deus está querendo me dizer. Às vezes demora um pouco e Deus vai nos revelando. Então faça essa experiência de perguntar: o que é que Deus está querendo me dizer com isso? Para quê? Qual é o propósito de Deus com esta travessia que eu estou fazendo? Quando nós estamos em uma dor e em um sofrimento, é a sensação de todo mundo. Parece que o mundo vai se acabar. Tem gente que diz assim: parece que o chão se abriu e eu não tinha para onde ir mais. É essa a sensação mesmo. Mas eu digo sempre assim: sabe qual é a melhor coisa de um sofrimento? É quando passa tudo, a gente olha para trás e vê que Deus esteve com a gente o tempo todo. É a melhor coisa. Aquela história das pegadas na areia. Eu acho que muita gente conhece, mas se tem alguém que não conhece, vale a pena eu contar aqui, só para alguém que não saiba dessa história. Alguém que escreve dizendo: eu tive um sonho. Sonhei que estava numa praia caminhando com Jesus. E era um momento maravilhoso. Muito feliz caminhando com Jesus. E olhando as marcas na areia, eu vi, ao lado dos meus passos, as pegadas de Jesus. Só que depois eu tive uma grande surpresa. Eu percebi que na travessia da minha vida, nos momentos mais difíceis, só tinha um par de pegadas na areia. E eu me entristeci e perguntei a Jesus: por que nos momentos mais difíceis da vida o Senhor me deixou sozinho? E Jesus respondeu: os passos não são seus, são meus. Nos momentos mais difíceis, eu te carreguei nos braços. Nós estamos aqui hoje nos braços de Jesus. Todos nós. Ele na cruz está com os braços abertos para nos acolher. Com os pés amarrados para nos esperar. E com a cabeça inclinada para nos dar um beijo de reconciliação e de paz. Se você veio para esse encontro hoje para pedir uma resposta a Deus, a resposta está sendo dada agora. Jesus está esperando por você. E Ele nunca vai se cansar de esperar. Cada passo que você deu longe de Jesus, cada passo que você deu na sua vida sem segurar na mão dele, foi um passo perdido. E Ele agora quer reescrever a sua história. Não importa quanto tempo de vida você ainda tenha, 1 minuto na presença de Deus vale toda a nossa vida. E agora eu continuo para a segunda palavra sobre este encontro, que é a vida eterna. Qual é a conexão das dores, das lutas, das dificuldades e dos sofrimentos que vivemos nesta vida, com a vida futura, com a vida eterna? Bem, quem vai dizer isso é você. Pela maneira como você vai escolher viver o seu sofrimento. Explico.
Eu quero dizer, esse sofrimento que você vive será útil para a sua salvação, se você vive nele ou com ele, profundamente unido a Jesus. Por isso que São Paulo diz, na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 18, que lemos no início desta pregação. Eu tenho para mim, ele diz assim, eu penso que os sofrimentos desta vida não são nada comparados à glória futura que irá se manifestar. São João da Cruz diz isso de uma maneira contrária. Ele diz assim: muitas pessoas, por causa de prazeres passageiros, perdem a salvação eterna. Por causa de pequenos prazeres temporários, passageiros, perdem a salvação eterna. São Paulo diz assim: os sofrimentos que nós passamos, por maiores que sejam, são nada comparados à glória futura que irá se manifestar em nós, se estivermos em Cristo. O problema é que a gente quer a felicidade aqui e agora, nesse mundo. A gente não quer sofrer e a gente quer ser absolutamente feliz aqui e agora e quer ter tudo. Em 1854, Nossa Senhora apareceu a uma menina em Lourdes, na França, uma menina pobre, analfabeta, Bernadette. Depois ela se tornou freira e Santa Bernadette, como nós conhecemos. E em uma das aparições, ela perguntou a Nossa Senhora se seria feliz na terra. E Nossa Senhora, como mãe, com muita sinceridade, com muita firmeza, cheia do Espírito Santo, como ela é, conforme o arcanjo Gabriel disse, Nossa Senhora disse a Bernadette: não te prometo fazer-te feliz neste mundo, mas no outro. Pelo respeito humano, se uma criança nos faz uma pergunta: mamãe, papai, titio, padre, eu vou ser feliz nesta terra? Imediatamente a gente responde: vai, meu filho, vai muito, se Deus quiser, Deus te abençoe, Deus te faça feliz, você vai ser muito feliz. Não é assim? Nossa Senhora respondeu para Santa Bernadette: não te prometo fazer-te feliz neste mundo, mas no outro. E realmente, aquela palavra se cumpriu. Bernadette era pobre, doente. Ela foi incompreendida, ela foi perseguida, ela era interrogada de maneira muito dura. Ela sofreu também dentro do convento, morreu com 35 anos, e perto de morrer ela disse assim: eu sou moída como um grão de trigo, mas é para Deus. Santo Inácio de Antioquia, que a gente celebrou agora há poucos dias, foi devorado pelas feras na arena em Roma, por ser de Cristo. Ele disse: tem nada não, eu sou trigo de Deus. Para me tornar pão de Cristo eu preciso ser amassado, e eu vou ser amassado pelos dentes das feras. Santa Bernadette disse mais ou menos a mesma coisa: eu sou trigo de Deus, oferecendo minha vida para ser amassada
para me tornar pão para Ele. A gente esquece que a vela do altar, para iluminar a mesa da adoração, ela precisa se consumir. A gente esquece que o trigo, para se tornar o pão que é transformado em corpo de Cristo, ele precisa ser amassado. A gente esquece que a uva que vai se tornar vinho, para pela força do Espírito Santo se tornar o sangue de Cristo, precisa ser pisada. E a gente quer ser de Deus sem passar por nenhum sofrimento nessa vida. Não dá. Jesus disse: se eu, vosso mestre, Senhor, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros. Ou seja, lavar os pés no inclinar-se do sofrimento. E aí, meus irmãos, Santa Bernadette é um exemplo de tantos e tantos outros exemplos que nós temos na história da igreja, de almas que se imolaram no seu sofrimento, visando a glória eterna, a pátria definitiva. Sabe por que a gente não aguenta, eu ia dizer, muito sofrimento, mas a gente não aguenta nem pouco. A gente, perceba que eu estou me incluindo o tempo todo. Sabe por que a gente não aguenta o sofrimento? Porque a gente não está o tempo todo olhando para o céu. Se a gente tivesse sempre olhando para o céu, sempre buscando a Deus, conforme nos diz também São Paulo na carta aos Colossenses, no capítulo 3, buscai as coisas do alto. Jesus nos disse: esforçai-vos pelo alimento que não perece. Se a gente fizesse um esforço pelas coisas de Deus, pelas coisas do céu, os sofrimentos do tempo presente seriam nada comparados à glória futura que vai se manifestar para nós. Mas a gente quer as coisas aqui e agora, porque nós estamos apegados a este mundo. O Santo Papa João Paulo II disse: estejam no mundo, mas não sejam mundanos. O problema é que nós somos mundanos. O nosso critério para viver neste mundo é o critério do mundo. O nosso critério para enfrentar as dificuldades da vida são os critérios do mundo. Os nossos critérios para nos relacionarmos com as pessoas são os critérios do mundo. Olho por olho, dente por dente. Aqui se faz, aqui se paga. Eu fui prejudicado aqui, então eu tenho que ser beneficiado ali. Eu tive uma dificuldade ali, então eu tenho que ter uma vantagem aqui. E a gente vive buscando essa compensação neste mundo que nunca vai nos satisfazer. Sabe por quê? Porque nós somos do céu. Somente o céu pode preencher o vazio que tem dentro do nosso coração. Sabe por que Nossa Senhora não prometeu felicidade a Santa Bernadette e Deus não promete felicidade a cada um de nós aqui neste mundo? Porque nem o mundo todo é capaz de nos dar a satisfação do nosso coração, porque nós somos do céu. O Papa Bento XVI disse: só Deus pode satisfazer o coração do homem. Então pare de buscar no mundo respostas que só Deus pode lhe dar. Pare de buscar felicidade nas coisas do mundo, quando o autor e princípio da felicidade é o nosso Deus. Pare de buscar liberdade vivendo sem Deus neste mundo, porque Deus é o autor e princípio da liberdade, e quanto mais longe dele você estiver, menos livre você será. Esse encontro, eu tenho certeza, é uma oportunidade de reavaliação da nossa vida, de mudança de critérios.
Se eu pudesse fazer agora uma direção espiritual com todo mundo que está aqui, a primeira pergunta que eu faria era: quais os critérios que você está usando para enfrentar os sofrimentos da sua vida? Se você for honesto com Deus e com você mesmo, você vai responder que tem sido os critérios do mundo. E você, uma vez ou outra, tem aquelas atitudes que eu falei lá no começo. Pronto, e agora o que é que você pode fazer para mudar isso? A direção espiritual é assim. O que é que você pode fazer para mudar isso? Tenho que mudar os critérios. E se eu sou cristão, meu critério é Cristo. Pronto, isso é o resumo do ser cristão. Se alguém lhe perguntar: você é cristão? Você vai dizer sim. Aí a pessoa lhe pergunta: e o que é ser cristão? A resposta é ter Cristo como critério para tudo na minha vida. Para a maneira como eu me relaciono com as coisas de Deus, mas também para a maneira como eu me relaciono com as coisas do mundo. Como eu me relaciono com as pessoas e como eu encaro tudo que me acontece, inclusive os sofrimentos e as dificuldades da vida. Isso é ser cristão. Como Jesus passou pela humilhação, como Jesus passou pela perda de um ente querido, como Jesus passou por uma incompreensão, como Jesus passou por uma perseguição. Os familiares dele queriam empurrá-lo de um precipício. Tanta gente que diz assim: padre, a minha família não me entende. Eu digo, a de Jesus também não entendia. Porque em Nazaré da Galileia queriam empurrar ele de um precipício. Pessoas conhecidas dele diziam que ele estava com Belzebu, e era pelo príncipe dos demônios que ele expulsava os demônios. Os amigos mais próximos dele, os discípulos dele, depois de quase 3 anos ele ensinando o Evangelho, ficavam brigando uns com os outros para ver quem seria maior do que o outro. Olha a frustração que Jesus passou. Diz o Evangelho que Jesus suspirou e disse: há tanto tempo eu estou convosco e vocês ainda estão fazendo uma coisa dessa? Então, quais foram as atitudes de Jesus diante de todos esses sofrimentos? Porque olha, toda a vida de Jesus foi cruz. Quando a gente fala da cruz de Jesus, a gente imagina só aquelas horas no Monte Calvário. Toda a vida de Jesus foi cruz. Todo ano, na noite do Natal, eu faço questão de dizer que a madeira da manjedoura é prefiguração do madeiro da cruz, porque aquele menino nasceu para morrer e morreu para nos salvar. Ele foi colocado num coxo de madeira, num comedouro de animais de madeira, para mostrar à humanidade que 33 anos depois ele seria colocado no madeiro da cruz, para ser oferecido corpo e sangue em alimento para a salvação da humanidade. Mas toda a vida de Jesus foi cruz. E a pergunta é: como Jesus passou pela cruz? Como ele encarou os sofrimentos? Rezando. Se você quiser fazer um estudo profundo do Evangelho, leia os 4 Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e anote num caderninho todas as citações e todas as vezes que Jesus rezou. Você vai ficar impressionado quantas vezes Jesus parou para rezar.
porque ele precisava estar em total comunhão com o Pai para compreender o que o Pai estava querendo lhe dizer naquela dificuldade e naquele sofrimento. Olha, que esse encontro sirva para a gente reorganizar muita coisa na nossa vida. Que esse encontro sirva para a gente redefinir os critérios com os quais nós queremos encarar todas as realidades da nossa vida, inclusive as lutas, as dores, as dificuldades e os sofrimentos. Sofrer é triste, mas sofrer sem Jesus é mais triste ainda. E quando a gente quer resolver as coisas com nossas próprias forças, a nossa capacidade de resolução só vai até ali. A capacidade de Deus é infinita, porque Ele é o Todo-Poderoso. E aí, se nós estamos validos pela intercessão da nossa Mãe Santíssima, aí é melhor ainda, porque ela é a mãe das dores. As dores que Jesus sofreu, padeceu no corpo, ela padeceu na alma. As dores de Nossa Senhora começaram antes das de Jesus, porque antes mesmo dele nascer, ela já padecia dos sofrimentos dele. Então ela sabe melhor do que ninguém a dor que você carrega. Então, se você está com ela, o que a gente não pode, a Mãe de Deus pode. Se você está fazendo todo o esforço, como diz Santo Hilário de Poitiers, aqueles que fizerem todo o esforço para permanecerem fiéis, não lhes faltará nunca nem a guarda dos anjos, nem a proteção dos santos. Ah, porque está triste, está sofrendo, vai passar o domingo todinho chorando num travesseiro? Não, eu respeito a sua dor. Lave o rosto, levante-se e vá para a Santa Missa. A missa é a cruz. A missa é o Calvário. A missa é a Páscoa de Jesus renovada para a salvação da humanidade. Não se passa por sofrimento sem missa. Não se passa por sofrimento nenhum sem o terço. Persevere, lute, queira estar com Deus. Eu não quero sofrer e também não quero que você deseje isso. Mas é inevitável sofrer. Não dá para viver sem sofrer. Então, se é preciso sofrer, eu prefiro sofrer com Jesus. Porque sofrer é triste, mas sofrer sem Jesus é mais triste ainda. Se tiver que passar por algum sofrimento nessa vida, que seja configurado a Jesus, que seja unido a Ele, abraçado a Ele, segurando na mão dEle, recebendo o corpo e o sangue dEle, ouvindo a palavra dEle, caminhando com Ele e recebendo aquilo que Ele tiver para nos oferecer. Feche seus olhos e vamos agradecer ao Senhor, porque Ele está aqui conosco neste momento. Feche seus olhos e responda a Jesus nesta hora aquilo que pelo Espírito Santo inquietou o seu coração e que você deseja dizer a Ele. Eu tenho certeza que você quer dizer: Senhor, eu quero reorganizar a minha vida. Eu quero ter, Senhor Jesus, a Tua vida como critério para a minha vida. Envia, Senhor, o Teu Espírito Santo sobre mim nesta hora, com o dom, sobretudo, do entendimento, para que tudo aquilo que o Senhor quiser me ensinar, mesmo através das dificuldades, que eu esteja aberto para aceitar, para compreender, mesmo que não possa modificar. Que eu passe
pelo sofrimento contigo, Jesus. Que eu passe pelas lutas da vida contigo, Jesus, para que na vida eterna, onde não haverá choro, nem dor, nem sofrimento, nem morte, nem tristeza, eu possa desfrutar de tua paz por toda a eternidade. Vamos rezar juntos essa oração de Madre Teresa de Calcutá. Diga comigo: Senhor, dá-me a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar as que posso, e sabedoria para distinguir umas das outras, vivendo um dia de cada vez, desfrutando um momento por vez, aceitando as dificuldades como um caminho para alcançar a paz, considerando o mundo como ele é e não como eu gostaria que ele fosse, confiando em Ti, Senhor, para endireitar todas as coisas. Que como Jesus fez, eu me submeta à Sua soberana vontade. E eu te peço que eu seja razoavelmente feliz nesta vida, para ser plenamente feliz contigo na vida eterna. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria e dos santos anjos da guarda, pela intercessão de Frei Galvão, cuja memória celebramos, pela intercessão de São Pio X, de São João Paulo II, desça sobre vós e vossas famílias, e permaneça para sempre a saúde, a paz, a felicidade, a proteção e a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.